Jeremias capítulo 31. Versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Versículo 2. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Versículo 4. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Versículo 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Versículo 6. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos, e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Versículo 7. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores, e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Versículo 8. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente, e em grande congregação voltarão para aqui. Versículo 9. Virão com choro, e com súplicas os levarei, e guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Versículo 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó, e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Versículo 12. Assim que virão, e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Versículo 14. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Versículo 15. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Versículo 16. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Versículo 17. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Versículo 18. Bem ouvi o que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado, converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Versículo 19. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso, e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Versículo 20. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Versículo 21. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste, ou volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Versículo 22. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará a um homem. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá, e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Versículo 24. E nela habitarão Judá, e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Versículo 25. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Versículo 26. Nisto despertei, e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Versículo 27. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, e a casa de Judá, com a semente de homens, e com a semente de animais.
Versículo 28. E será que, como velei sobre eles, para arrancar, e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Versículo 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Versículo 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer as uvas verdes os dentes se embotarão. Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Versículo 36. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Versículo 37. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Versículo 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Versículo 39. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Versículo 40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, ou não se arrancará nem se derrubará mais eternamente.